a gente vai falar de dois assuntos importantes que definem o resultado da fazenda: qualidade do leite e criação de bezerras. Dois pontos que muita gente ainda trata como detalhe, mas que mudam completamente a rentabilidade de um sistema. E para essa conversa a gente trouxe alguém que vive isso todos os dias no campo. Alguém que construiu autoridade ajudando fazendas a melhorar resultados de verdade. Cristiane Azevedo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, rapaz, Luiz, Felipe. É uma grande honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência, da nossa vivência aí no dia a dia das fazendas. Muito bom, seja bem-vinda. Hoje a gente quer entender um pouquinho mais da tua história, da tua visão sobre o setor e também compartilhar uma novidade importante que vai nascer aqui dentro do Cal-Talk, né? Mas isso a gente vai deixar para o final, né, Cris? Com certeza. Então hoje eu gostaria de saber da Cris, quem é a Cris antes de conhecer o leite? Então se apresente como pessoa e depois como profissional, como que o leite surgiu dentro da tua vida. Bom, eu nasci, cresci e vivi dentro de uma fazenda, só que era uma fazenda de gado de corte. Mas mesmo dentro do sistema nós tínhamos as vacas que nós ordenhávamos manualmente. Né? Já tinha uma ordenha? Já tinha uma ordenha lá. Eram vacas mestiças, meio sangue cimental com Nelore. Nossa. E então veio daquela cultura ainda antiga, né? De fazer o bezerro mamar, pojar na vaca, a gente tinha que peiar a vaca, ordenhar manualmente. E quando a nossa vaca dava 8 litros, era a melhor vaca da fazenda, né? Então já veio dessa cultura. Um leite gordo. O leite gordo, aquele sistema antigo ainda, que a gente deixava o tarro lá na estrada, às 11 horas da manhã, vinha pegar o leite. E depois eu também tinha minhas cabras leiteiras, né? Eu sempre gostei muito de cabra, eu tinha a cabra da raça Sunny, onde eu que ordenhava minhas cabras também. Então surgiu uma paixão muito grande aí pelo leite, mas assim, eu sempre gostei muito de animal, né? Então meu pai falava que eu tinha um feeling muito grande, porque na época a gente não tinha muito essa questão de marcação, meu pai sempre teve gado de corte, né? Vaca Nelore. E daí eu sabia exatamente quem era filho de cada vaca. Até quando meu pai ia vender a vaca com bezerral pé, ele falava quem que é filho daquela, quem que é filho daquela, porque não tinha esse gerenciamento que nós temos hoje, né? Então eu nasci no campo, depois o meu sonho era fazer medicina veterinária, e daí em 1999, em julho de 1999, eu ingressei à faculdade. E daí começou. Estudou né? onde, Cris? Eu estudei na UDESC, em Laje, Santa Catarina. Enfrentar um frio daqueles lá, né? Bom demais. Mas você é de onde que você é? Na verdade, eu sou do norte do Paraná. Norte do Paraná. Meu sotaque não nega, né? Divisa com o estado de São Paulo, então eu venho de Venceslau. E meu pai teve fazenda ali em Salto do Itararé, que é próximo, né? E a faculdade lá em Lages. Cris, quando você começou na faculdade, a ideia já era trabalhar com grandes animais, com pecuária? Sim, sempre foi. Então, quando eu ingressei na faculdade, nós éramos em 40 colegas, né? Apenas 8 meninas. Sim. E dentre essas 2 meninas, eram eu e uma colega minha, a Fábio, que nós queríamos trabalhar com grandes animais, né? As demais colegas queriam trabalhar com cachorro, gato, algumas avicultura. Santa Catarina sempre foi muito forte na parte de suinocultura também. E a Fábio queria leite e eu queria o gado de corte, né? Porque eu vim dentro do gado de corte. Quando nós concluímos, né, o nosso curso, a vida vai nos direcionando por caminhos que a gente não almejaria. A minha colega foi para a suinocultura e eu, Cris, né? Que pensava no gado de corte e uma paixão muito grande pelo leite, né? Eu gosto muito de desafio e o leite demonstra muitos desafios, né? Não que o corte não seja importante, mas ele é muito mais sazonal, né? Se a gente leva coisas são estações muito bem definidas, reprodutivas, enfim. Então nos meus estágios, alguns estágios eu fiz com leiteria, eu falei, não, acho que eu quero por esse lado, eu quero mais desafio, né? Bacana. E meu pai apoiou, falou, não, vai
vai enfrentar os... Ele teria desafio o tempo todo, né? A gente tá o tempo todo analisando uma coisa, melhorando outra, ajustando outra. Nunca para, né? Nunca para. É mais dinâmico, né? É os 365 dias no ano, né? Então é bom demais. Eu acredito que foi um desafio muito grande, Cris, porque foi sempre um mercado onde tinham muitos homens trabalhando, muitos veterinários formando, está até discutindo já hoje. Hoje mudou. Hoje a gente tem estagiários lá, cada 10, 8 mulheres, 2 homens. Então eu acredito que foi um desafio bem grande ali no começo, você entrando no mercado de trabalho. Foi um desafio enorme, porque eu queria trabalhar mais na parte técnica, né? E quando surgiu uma proposta de trabalho para mim, início de 2000, era na contratação, era para mim trabalhar no departamento técnico da Coopers Brasil Limitada, né? Que hoje, né, ninguém, quase os mais novos, não conhecem a Coopers, né? Que era a Coopers Brasil, depois houve a incorporação Schering Plough Coopers, depois Intervet Schering Plough, e depois a Merck Sharp Down incorporou e ficou MSD. Era para mim trabalhar com a parte técnica. Quando chegou na entrevista, era aqui em Ponta Grossa, por coincidência, né? Na hora da entrevista, tinham 9 homens na minha frente, na hora da entrevista, e era para ser vendedora, né? Na hora da entrevista. E daí o gerente, na época, era o Francisco, eu fui a última a entrar, e ele falou, e agora? Você topa esse desafio? Como que você encararia, né? Trabalhar na área comercial? E eu fui muito honesta para ele. Bom, não é o que eu almejo, não tenho experiência nenhuma na área comercial, mas se me ensinar eu aprendo, né? Eu gosto de desafios. E ele falou, então vou te dar um desafio. Já vou te dar um desafio agora. Legal. Eu te dou 3 dias. Eu morava em Siqueira Campos na época com meus pais, né? No norte do Paraná. E ele queria que eu sediasse em Londrina. Então ele me deu um desafio de 3 dias para comprar um celular. Esse foi fácil, né? Para alugar um apartamento e para abrir uma conta na verdade era Bamerindos, né? Hoje é HSBC. E ali foi uma parte muito difícil, né? Porque você tinha que comprovar a renda para você abrir uma conta bancária, eu não tinha, né? Sim. E daí o meu pai teve que entrar pro meio, porque ele era muito cliente antigo do Bamerindos, e daí eu consegui o desafio de 3 dias. Daí falei para ele, daí ele acabou me contratando na época, né? Então foi assim uma quebra de paradigmas muito grande, porque o Chico, né, hoje Papai do Céu levou ele não está mais entre nós, mas ele confiou plenamente em mim, né? Ele foi muito criticado, porque era uma empresa 99,9% masculina. E então contratar uma mulher para ser vendedora na área de grandes animais, realmente ele me deu uma oportunidade muito grande, né? Eu peguei quase metade do Paraná e tinha um mapa, né, que eu colocava lá no capô do Uno Mille, que meu pai me emprestou na época, um Uno Mille Bordeaux, né? E meu pai falava assim, filha, quem tem boca vai a Roma. Então, quando você não saber o destino, para num policial rodoviário, para num posto de gasolina, né? Vamos comprar um mapa e vamos seguir em frente. E no primeiro ano meu, né, eu ganhei a premiação da maior vendedora da Regional Sul em vender vacina de febre aftosa. Então, quando ele me apresentou lá na convenção, todo orgulhoso, né, porque realmente ele foi muito criticado. E eu também, no início, eu tive muita dificuldade de aceitação pelos meus colegas, né? Porque eu era a única mulher no meio de homens mais experientes. Eu ia negociar com as cooperativas ou com uma grande revenda, fazer grandes negociações. Os clientes tinham dificuldade de olhar nos meus olhos. Então, muitas vezes eu estava negociando, o cliente estava olhando meio de lado. Pô, uma menina, né? Eu tinha recém-formado, 22 anos de idade, né? Então, foi muito difícil. Chegou muitos momentos da minha vida, principalmente domingo, quando chegava aquela musiquinha final do Fantástico, meu Deus, eu vou ter que enfrentar a semana. Já batia ansiedade. Já batia ansiedade, metas em cima de metas, né? Alguns produtos era meta em dólar, né?
Então, meu pai falava, não pode desistir, siga em frente que vai dar tudo certo, né? E, na verdade, foi dando. Graças a Deus, durante 7, 8 anos eu fui a única mulher na minha regional. Só tinha basicamente homens. Depois, quando houve a fusão da Schering em Plau com a Coopers, né? A Coopers houve aquisição, eles me deram o departamento técnico. Eu trabalhava no departamento técnico do Paraná, iniciar com leite, porque a Coopers, na região onde eu atuava, né? Noroeste do Paraná, Norte, era muito gado de corte, né? Londrina, Paranavaí, Moarama, não tinha muito leite naquela época. E daí, quando eu fui para o departamento técnico, falei, não, agora você vai trabalhar com leite, né? Legal. Trabalhar com BST, com vaca seca, toda essa questão aí. Então, graças a Deus, né, a gente tem que olhar para trás. O caminho não foi fácil, mas para a gente chegar onde a gente está, a gente aprende com os desafios, né? Então, os desafios, as dificuldades nos tornam muito mais fortes, mais resilientes, gera anticorpos para seguir em frente, né? Então, nada é fácil na vida da gente. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Eu fiquei curioso com uma coisa. Eu sei que a gente ouvia no campo, isso quando eu saí para o campo, isso em 2012, sobre você, e falavam muito que você era muito técnica. Então, assim, você tem uma visão de técnica comercial um pouco diferente. Então, eu gostaria de saber como que você percebe a venda, como quando você estava na Schering, como que você encarava isso? Como que você fazia as vendas? Qual que era a tua percepção com relação às vendas? E como que você conseguia chegar nos números que você precisava? Até porque, só para complementar, a gente não aprende a fazer vendas durante a faculdade, né? Exatamente. Nada. Foi, assim, um aprendizado muito grande. E, para mim, passar pela área comercial foi uma bagagem enorme para mim. Por quê? Porque dentro da área comercial, quando você fala em vendas, você tem que ter metas, né? Você tem que cumprir, você tem que ter planejamento, sim, você tem que ter processos, né? Você tem que revisar processos, plano de ação, que isso, para nossa consultoria técnica, todos nós aqui somos técnicos, a todo tempo a gente está vendendo um conceito. Então, é a mesma coisa da venda, né? O não você já tem. Então, você tem que saber lidar com as objeções, qual o custo-benefício, você vai investir R$1 num pré-dip, quanto que vai retornar em redução de novas infecções. Então, até eu tenho uns colegas, né, é um grupo de trabalho de longa data com o pessoal da Aurora, da Cooperativa Alfa, do estado de Santa Catarina, que eu falo para os técnicos, todos deveriam fazer um curso de vendas. Sim, com certeza. Porque muitas vezes a gente sabe que tem profissionais excelentes, com alta bagagem técnica, conhecimento, mas ele não consegue vender o conceito, né? Porque a gente precisa vender um conceito para as pessoas. Sim. Então uma ideia, né? É o gerente, o dono, é o supervisor, são os colaboradores. Então isso vem uma bagagem muito grande. A Schering Plau, na época, ela já era considerada a amiga do médico veterinário. Foi muito bom essa aquisição de Coopers Schering, porque a Coopers era muito mais comercial, e a Schering ela era técnica comercial. E tinha um presidente nosso, um argentino, né, chamado Raul Conran, e ele falava, não, a venda ela tem que vir de maneira indireta. Você tem que levar um conceito para a fazenda, né? Então você vai vender um conceito da vaca seca, qual vai ser o benefício, o que essa vaca vai dar mais de leite, se ela parir sadia. E quando vocês perceberem, vocês estão vendendo um produto que o produtor nem está percebendo, porque é um conceito, não é simplesmente um produto. Então isso eu aprendi muito com a Schering Plau, né? Essa cultura. E em início de 2003, eu iniciei na empresa 2000, né? Em meados de 2003, eles entregaram uma criança no meu colo, que era o programa Maxi Leite. Tá? E era bem simplesinho, bem embrionário ainda. Eles falaram, Cris, você vai ter que desenvolver esse programa aí. Aí você já estava no departamento técnico. Já estava no departamento técnico. Então você tem que desenvolver esse trabalho. E eu comecei trabalhando muito com leite na colônia holandesa de Arapoti, tá? Ali na região da Capal, ali que eu iniciei os meus trabalhos, né? Depois de 2004, vim para Castro, vim para Carambeí,
Vitimarsum, visitando fazendas, entendendo qual era a dificuldade na fazenda em relação aos ordenhadores, a tratamento. Então, ali começou o conceito, né, de um programa de qualidade do leite. Então, eu ajudei a empresa a desenvolver isso também. E depois, no final, a gente tinha um time chamado Time Max Leite, eram 18 veterinários no Brasil todo, né? Então, eu ajudava a gerenciar toda essa equipe. Então, realmente, produtos assim que nós quintuplicamos a venda, ou tinha produtos que basicamente nós vendíamos, sei lá, 1.800 bisnagas de vaca seca no Paraná, essa venda foi para 200 mil, tá? Por causa do conceito. E a partir do momento que o produtor gosta, a gente era muito amiga do veterinário, muito cuidado, muita ética. Suporte, né? E não passar por cima dele, porque ele que atende a fazenda, ele que está no dia a dia. Então a gente pedia permissão, se podia ajudar ele. E isso fez o sucesso, né, de uma venda, um conceito, não simplesmente um produto. E aí que surgiu o amor pela qualidade de leite? Paixão assim absurda, né? Daí cada dia tinha uma ideia, daí começamos a montar os treinamentos, né, para os funcionários, que a gente via que realmente não era só o passo a passo ali, desenhar um protocolo para a ordenha, e sim treinar, motivar a turma, eles entenderem o porquê dos processos. Então foi muito bacana mesmo. Aquele manual do projeto Max Leite, você ajudou a produzir ele, não foi, Cris? Ajudei a desenvolver, e daí tinha um gibi, que foi a Clínica do Leite, um gibi, nossa, fantástico, né? Juntamente com o professor Paulo Machado, Laerte, né, que fazia parte daquela época do grupo. Fizemos um gibizinho bem didático, assim, para o pessoal entender, né, de uma maneira bem simplista. Quando eu entrei na fazenda, o Maurício já deixou assim para mim, dê uma olhada nisso daqui. Daí depois, conhecendo a Cris, daí a Cris falou, não, participei. Que massa isso. Muito legal, né? Daí a gente começou a desenvolver as fichas, né, os módulos de treinamento. Foi uma paixão total, né? Paixão total pelo leite. E quando você começou a trabalhar mais com essas fazendas que eram já mais tecnificadas, que você vinha de uma outra realidade de propriedade também, né? O que foi o primeiro, qual que foi o choque de realidade que você teve, assim, o que mais te impactou, assim, que você viu, puxa, isso aqui é muito diferente, não imaginava que era assim, na produção comercial, por exemplo. Você tinha mais uma produção mais caseira, né? Sim. Dentro de casa. E de repente você foi para o comercial. Como que você via isso quando você saiu para o campo lá atrás? É um impacto muito grande, né? Porque, poxa, uma sala já, né, com ordenha mecanizada, tubulação, leite todo resfriado, né? Coleta em tanque de expansão. Você fala assim, nossa senhora, né? A nossa vaca lá no passado, que 8 litros era... né? Ali as vacas já tinham média de 25, 28 litros de média, então era outra realidade, era outro úbere, era outro sistema mamário, então a gente falava assim, bom, essa vaca ela precisa de um cuidado diferenciado, né? Porque a nossa região sempre trabalhou muito com genética, né? De longa data, e com a colônia holandesa, mas a gente via que realmente era um passo muito grande, né? Então a gente precisava trabalhar de maneira diferenciada. Cris, e as fazendas, como foi você acompanhou esse processo de realmente começar a dar mais importância para a qualidade do leite, para a criação de bezerros? Como foi esse primeiro contato com as propriedades? Não sei, mas imagino que pegava você fazendo com CSS alta e tudo mais. Trazer essa percepção para o produtor lá atrás era mais difícil do que hoje? Quando começou a falar mais de qualidade? Né? Isso. Com certeza era muito mais difícil. Por quê? Porque grande parte dos laticínios, né, não pagavam por qualidade do leite. Então, às vezes o produtor tinha 500 mil de contagem de célula somática, mas não tinha uma diferenciação. Então, se tivesse uma fazenda com 200 mil e um produtor com 500 mil de contagem de célula somática, todo leite é branco, é igual, é o mesmo valor, então era mais complicado. O produtor, na época, ele ficava assim, não, eu quero fazer parte do programa Maxi Leite, porque ele queria curar 100% das vacas que estavam com mastite. Então, isso era a dor dele. Então, não era a CCS, a CPP baixa, e sim o gasto com remédio, aquela quantidade de vaca com mastite,
descarte de leite. Então ele queria que você chegasse na fazenda, ainda mais que eu era de uma empresa, e vendesse o melhor protocolo para ele, né? Que curasse 100% das vacas. E, na verdade, ele não tinha essa visão macro, que mastite é muito mais prevenção do que tratamento, né? Não foi feito extintor, apagando fogo, do que a gente vê aonde está saindo a faísca. Então, era muito engraçado, né? Eu chegava assim... Claro, o produtor não tinha o conhecimento que ele tem hoje, né? Sim. Os trabalhos que a gente tem, hoje programa de qualidade, né? No PUL, enfim. Ele falava assim, ele chegava, me mostrava o controle leiteiro, principalmente na nossa região. O pessoal já tinha o hábito de fazer CCS individual, principalmente os maiores, mas ele já dava o controle para mim e grifava só as vacas milionárias. Eu chegava lá, as vacas acima de 1 milhão, e ele falava assim, ó, se você dá solução para isso, tá feito aqui. Nós fechamos 100% do portfólio da empresa, que era enorme. Então ele tinha essa visão muito... Apagar fogo. Né? Que era a primeira demanda, vamos dizer assim, do produtor, né? Depois que começa a criar essa ideia, esse conceito, vender essa ideia do quanto a qualidade de leite poderia mudar dentro da propriedade, daí começa a entrar em outros ramos, na prevenção, nos protocolos. Sem sombra de dúvida, porque quando a gente falava assim, não, mas a CCS de 500 mil vai impactar em 8% de perda de produção, o produtor não consegue visualizar mensurar aquilo, né? muito isso. Né? Então ele mensura o que está impactando o bolso. É vaca que às vezes está morrendo de mastite, perdendo tetos, né? Gasto com antibiótico. E alguns ainda até hoje acabam pensando dessa maneira. Né? Então a virada da chave, muitas vezes na qualidade do leite no Brasil, que a gente precisa fazer a virada da chave, né? É isso, ainda agir muito como apagar fogo. E a gente realmente precisa entender aonde está surgindo a faísca. Cris, aproveitando, só para pegar esse gancho, a CCS do Brasil realmente ela vem até aumentando. E, em teoria, se a gente estivesse fazendo um trabalho sistêmico no país todo, a CCS deveria estar cada vez baixando mais. Você está comentando com a gente aqui, eu conheço o seu trabalho há muitos anos, eu sei os resultados das propriedades. Você já pegou muitas fazendas que estão como o Brasil está hoje. E você acompanha todo o cenário da região aqui também. Porque a nossa região hoje, a CCS é muito baixa, porque tem esse trabalho. Tem um programa de qualidade antigo aqui, né? Que motivou, né, o produtor a correr atrás. E o que você acredita que seriam uns pontos-chave, assim, mas passando assim para quem está em outros lugares do Brasil que tem CCS alto e tudo mais, porque às vezes não é só a fazenda, é um técnico, é um laticínio, é um incentivo. O que você acredita que foram os principais pontos de virada, de chave, para realmente a gente conseguir hoje baixar CCS aqui na região? Eu acredito que assim, o produtor, como a gente fala, ele vê muito o impacto, o que vai entrar no bolso, quais as perdas. Então, assim, um programa de qualidade bem definido, que o produtor vai entregar, ele vê essa diferença. Eu entrego uma CCS de 180, eu vou receber X. E se eu entregar uma CCS de 300, eu vou perder Y, né? Vou deixar de ganhar e vou perder. Então, isso é um incentivo muito grande para o produtor. Tá? Esse eu acho que é uma grande virada da chave. Porque se a gente falar, vamos baixar CCS, porque ele vai ter que investir mais. Sim. Ele vai ter que investir numa manutenção melhor da máquina de ordenha, ele vai ter que ter colaboradores mais bem treinados, né? Produtos de excelência, consultoria. Então, ele tem, é o custo-benefício. Esse eu acho que é uma grande virada da chave, né? Os programas de qualidade bem definidos. Quantas regiões do Brasil ainda que só vão pela instrução normativa, que ainda os valores são extremamente altos, né? Então, se a gente for ver pela instrução normativa, tanto CPP quanto CCS, são vacas que estão perdendo muito a produção de leite. Então, controle de mastite são rebanhos de CCS abaixo de 200 mil, né? Uma boa contagem bacteriana é abaixo de 10 mil. Então, claro, a gente entende que a instrução normativa não dá também para apertar tanto o parafuso, porque existe uma miscelânea de realidades no Brasil. Mas a gente precisa avançar mais, né? Eu acho que a gente está muito estagnado. O programa de qualidade de pagamento é um ponto, mas
Ainda, o que acontece? Tem muito técnico que ele tem um conceito, mas ele tem que saber vender o conceito. Esse eu acho que é a maior dificuldade, porque eu vejo assim, em vários lugares que eu vou, a gente treina muito veterinário, muito técnico. Se você vai perguntar de uma bactéria, às vezes eles sabem do básico de uma máquina de ordenha, mas ele tem a dificuldade de convencimento, né? Seja para um produtor de mão de obra familiar, seja uma grande conta, né? Uma grande fazenda. Então, por isso que eu falo, de novo, né? Tem que ser um bom vendedor. Sim. E o não, ele tem que ser encarado como uma primeira resposta. Quantos não eu já recebi? Sim. Mas não significa que a gente, ao longo do tempo, vai criando estratégias, mostrando para o produtor, né? Avaliando ele contra ele mesmo, e ele falar assim, nossa, bem que você falou, já devia ter feito isso pelo menos 4 anos atrás. Para transformar esses nãos em sims, né? Nãos em sim. Então, isso é a grande diferença, né? É o convencimento, como lidar com as objeções. A gente não consegue 100%, não existe esse mundo dentro da fazenda. Mas tem pontos que são críticos dentro da fazenda, né? E a outra questão também, que muitos consultores, muitos técnicos cooperativos, eles querem talvez tentar fazer o tudo, né? Tudo de uma vez. E não, tem que ser o que é mais urgente, o que é mais importante, o que é menos importante, porque mesmo o produtor familiar ou aquele que tem mão de obra contratada, não dá para a gente fazer grandes mudanças tudo de uma vez, né? Vocês sabem disso também. Então tem que ser um passo por vez e continuar firme naquele propósito, né? Sim, verdade. Porque às vezes você desenha um plano de ação para aquela fazenda, daí você vem daqui 30 dias, 15 dias, 60 dias, quando você vê, você está desenhando um outro plano. Porque nada é estático, né? Sim. Dentro de uma fazenda leiteira, ele é muito dinâmico. E na verdade não, mas pera lá, o que nós combinamos? Será que lá dos 3 pontos, quantos saíram, né? Saiu os 3, saiu 2, por que o terceiro não saiu? Quais ajustes a gente vai ter que fazer com relação às metas? Então, isso aí acaba atropelando muito também, né? E foco. Porque muitos técnicos em várias regiões do Brasil, ele acaba atendendo tudo na fazenda. Reprodução, nutrição, qualidade do leite, criação de bezerras, faz a parte nutricional, e daí ele não consegue dar muito foco. Direcionar, né? Atenção. E a gente não consegue saber tudo, né? Não tem como. Verdade. Até ia te perguntar isso, já aproveitando essa oportunidade. Tem muito produtor que fala assim, mas eu já tenho um veterinário, já tenho um técnico que me atende aqui. Por que eu precisaria de um consultor específico para me atender na parte de qualidade e criação de bezerro? E qual que é o impacto disso hoje, percentualmente falando, ou a forma que você quiser mensurar? Qual o impacto hoje da qualidade de leite no faturamento do cliente e até mesmo no futuro da propriedade com relação a bezerros? O impacto é enorme, né? Claro que para o produtor contratar um consultor especializado em qualidade de leite ou criação e recria de bezerros, talvez ele precisa de um N mínimo, né, de animais em lactação que justifiquem o produtor fazer aquela contratação. Porque se a gente pega uma fazenda pequena, por exemplo, 50 vacas, né, 60 vacas, talvez para o produtor chamar uma pessoa para trabalhar a qualidade do leite e bezerros, para ele às vezes não justifica. Então às vezes você tem que fazer o macro dentro da fazenda. Isso já aconteceu comigo, né? Um cliente de orgânico meu começou com 25 vacas. Então não tinha como atender 8 bezerrinhas dele, mais as vacas ali que no início o balde ao pé e tô indo embora. Então a gente fazia tudo, né? O calendário de vacinação, menos a parte reprodutiva, né? O impacto da qualidade do leite, ela é muito grande. Sim. Existe a tríade, né, da fazenda leiteira. Quais são as 3 principais enfermidades de maior impacto? É a mastite, é os problemas reprodutivos e são as pododermatites, né? Então, é o tripé, a tríade da fazenda leiteira. Só que se a gente for pensar dentro de uma fazenda leiteira, qual é o produto vendido no final do mês? É o leite entregue no tanque. E esse leite é produzido na máquina chamada glândula mamária. Então, essa glândula mamária, se ela não estiver sadia, no ponto de vista, seja uma mastite clínica ou subclínica, o impacto financeiro é muito grande em termos de perda de produção, né? Nas fazendas onde recebe o programa de qualidade do leite, quanto que ele deixa de perder? 10 centavos, 15 centavos na bonificação.
descarte de leite, né, pessoal? Hoje a gente sabe que houve grandes mudanças a nível mundial de redução de uso de antibióticos. A pressão de monitoramento de antibiótico nos tanques cada dia maior, com testes mais sensíveis, com testes pegando um portfólio maior de antibióticos. Antes eram os beta-lactâmicos e as oxitetraciclinas. Hoje não, né? Hoje se pega um portfólio muito grande de antibióticos. As carências de bulas se estenderam. Então, muitos medicamentos que eram 3 dias foram para 7. Quem era para 7 foi para 14. Quem era alguns de 8 foi para 21. Então, o prejuízo com descarte de leite, principalmente falando em vacas de alta produção, é enorme, né? Enorme. Então, o produtor realmente tem que controlar a mastite. E a gente sempre fala assim, né? Que não é só entregar para a Frisia, para a Castrolanda, para a Aurora, pensando na bonificação que ele vai ter. A perda grande é da porteira para dentro. Essa é a maior perda. Verdade. Lá vai ter um up. Mas o que se perde em produção, descartar vaca, mortalidade de vaca, né? Mastite ambiental. Reprodução, perdas reprodutivas, vacas perdendo teto, né? Então é um prejuízo enorme. O custo que é uma mastite hoje? É um custo gigantesco. A gente fez um levantamento de quase 12 mil tratamentos de mastite. Hoje a mastite sem uso de antibiótico, que a gente precisa usar em algumas situações um anti-inflamatório apenas, se a gente pegar a vaca de 30 litros, né? Eu fiz uma média pensando, se você pega uma de 40, 50 é proporcional. Ela já custa mais de R$100, sem uso de antibiótico, porque a gente tem o custo do anti-inflamatório, né? Se a gente pega uma mastite de grau 1 leve, que a vaca cura de primeiro tratamento, esse tratamento já está variando de R$500 a R$800 por episódio de mastite. Uma grau 2, que muitas vezes terapia combinada, já é de R$800 a R$1.000. E uma grau 3, que a gente tem que fazer um suporte, toda aquela, né, aquela terapia na vaca, já passa de R$1.500. Então, quanto custa uma mastite? Isso nós estamos falando de uma vaca que curou no primeiro tratamento. Sim. Quantas vacas que tem? 3, 4, 5, 7, 8 tratamentos de mastite. Fica conhecido. É um custo muito elevado. Já é conhecido. Fica conhecida a vaca, né? Mastitenta, ó, mastitenta. Não, ela vira, tem fazenda e chega. É a fulana de novo. Já sabe, né? Pô, acabamos de liberar, ela tá com o jarrete pintado de verde e de vermelho. Tá as duas cores já. Ela mora mais no hospital ou sempre tirando o balde ao pé do que entregando leite pro tanque para vender. Né? É um prejuízo gigante. Cris, você estava comentando da tua história e a gente parou ali na parte técnica e aí você chega a saber quando surgiu a Qualicalf. A Qualicalf, a ideia, né, dessa consultoria especializada, surgiu uns 2 anos antes de me pedir meu desligamento da empresa. Que eu era gerente técnica, andava pelo Brasil todo, tinha uma paixão muito grande pela empresa, pela minha equipe. Que ano foi isso? Foi 2013. Setembro de 2013, né? E daí eu vinha planejando já na minha cabeça, né? E eu falava assim, não, eu não vou só trabalhar com qualidade do leite. Andando pelo Brasil todo, Goiás, Minas, Estado de São Paulo, as grandes bacias leiteiras, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Eu via, assim, que o setor de criação de bezerras também estava precisando de um help, assim, enorme, tá? Ou a genética muito só evoluindo, inseminação, transferência de embrião, FIV, já semi-sexado, mas muita bezerra morrendo dentro das fazendas por coisas básicas, né? Então eu vinha planejando na minha cabeça. Depois de 2 anos, eu pedia sempre assim, né, para Nossa Senhora que me mostrasse o dia, porque eu não tinha, me faltava coragem muitas vezes. Porque passa um filme na cabeça da gente, né? Porque quando você trabalha numa empresa, você tem um registro, você sabe que no final do mês vai entrar X, vai entrar Y, você tem férias, você tem 13º, a gente que era gerente tinha tipo um PLR.
Então eu ficava pensando, meu Deus, mas como que vai ser? Porque eu vou ser autônoma, será que os produtores vão entender esse conceito da prevenção? É um novo conceito, porque o produtor, ele é acostumado a contratar uma coisa tipo assim, ó, palpar uma vaca, se ela é prenha vazia, fazer um parto, cirurgia, um deslocamento de abomaso, ou ir no bezerreiro para ver bezerro de pneumonia, bezerro de tristeza parasitária. Será que ele vai entender esse conceito, né, da CRIS? Trabalhar assim, mais preventivo? Me passava muitas dúvidas na minha cabeça. Eu lembro que eu tive uma semana bárbara de trabalho no estado de Minas, no Triângulo Mineiro, com os nossos colegas lá de trabalho, visitamos fazendas fantásticas. E eu lembro que o meu voo, ele acabou atrasando, chegou em Londrina 2h30 da manhã na sexta-feira. E o outro dia era 6h30, eu levantei para tomar café, porque eu tinha que ir num distribuidor nosso no estado, lá na cidade de Londrina, né? Fazer um trabalho lá. E daí a hora que eu estava descendo o elevador, algo me falou: hoje é o dia, Cris. Hoje é o dia que você vai pedir o teu desligamento. E daí eu lembro que eu cheguei no distribuidor, eu comentei com ele, né? O Zé Raro, uma pessoa maravilhosa. Ele falou: não, você tá louca? Você tá louca, menina? Pelo amor de Deus, né? Olha o legado que você tem, olha o que você construiu, né? Uma das grandes empresas da indústria veterinária, onde você chegou. E daí você vai ser autônoma, você não sabe como é que vai ser a tua vida financeira, quanto que vai entrar, quanto que vai... Eu falei assim, não, mas Deus está me falando, Nossa Senhora está me falando que hoje é o dia, né? E daí eu liguei para o meu gerente e ele ficou surpreendido, falou: Cris, você tá de brincadeira. Não acreditou, ele pensou: meu Deus, e agora? Você tá louca? Você tá louca, menina? Vem aqui segunda-feira, nós vamos falar com a diretoria, pega um avião, vem para o estado de São Paulo, né? Vamos conversar de perto. Não é bem assim. Não é bem assim não, viu? E o time teu, como é que vai ficar? E daí eu tive uma boa conversa com eles entenderam, né? E eu imaginava assim que eu ia ficar muito mal, porque eu tinha um amor muito grande. Eu sou racional, porque a gente aprendeu a desenvolver o racional porque eu trabalhava muito com homens, né? O homem é muito razão. Então, a mulher é mais emoção. Mas ainda eu tenho o meu lado emocional, né? Meu coração. E daí eu acabei me desligando e eu falei: nossa, vou sofrer pra caramba, né? Mas até hoje eu nunca me arrependi. Nunca me arrependi da minha tomada de decisão. E daí eu falei assim: agora eu vou ficar de férias, né? Até dezembro. Eu trabalhava muito e na época não tinha WhatsApp. Eu já recebia 80 e-mails por dia. Né? E daí não deu nem 15 dias, um cliente já me ligou: Cris, quando você vai começar aqui? Eu quero ter férias até dezembro, né? Brincadeira à parte. E daí começou, tipo assim, 15 dias depois, começou um primeiro cliente ali na região de Castro. Daí depois 2 holandeses que são irmãos já me chamaram para conversar. Daí tinha um outro cliente, já foi. Daí na época até o Ricardo Leffers me indicou, né? Que é um veterinário, um amigaço nosso, né? Tem que trazer ele, sim, com certeza. E daí já começamos um trabalho junto lá, né, Luiz? E assim foi, né? O boca a boca. E daí foi muito interessante, porque quando eu apresentava o meu trabalho, eu vou trabalhar a qualidade do leite, mas eu tenho uma plataforma de bezerras também, né? Daí o produtor falava assim: mas quanto isso vai custar? Quanto que custa só a qualidade do leite? Quanto que custa só a parte das bezerras, né? Daí eu falava assim: não, a diferença não é tão grande. Se você fechar o pacote, acho que é mais interessante para você. Eles acabavam fechando o pacote, mas era em suma todos. E o Cris, mas assim, você vai trabalhar 90% a qualidade do leite, você vai fazer baixar a minha CCS e 10% você entra no bezerro. Se der tempo. Se der tempo, você passa lá para ver o que está acontecendo, né? Então, não tinha esse conceito que tem hoje, que foi uma das perguntas que você fez há pouco, o quanto que impacta a criação de bezerros, né? Quanto que vai impactar nessa vida produtiva da bezerra. Então, grande parte das minhas fazendas que eu atendia não tinha banco de colostro. Para não dizer, realmente o Maurício estava na frente de todos, né? O Maurício era o único dos meus clientes da Francana que tinha um banco de colostro, que tinha uma ficha de monitoramento, né?
Mas a maioria não tinha, não mensurava, anotava algumas coisas no caderno, mas não pesava a bezerra. Será que a bezerra está atingindo a meta mínima de crescimento? Vamos gerenciar a mortalidade, vamos gerenciar natimorto. Então começou esse trabalho aos poucos. Certo. E chegou um momento que o produtor, quando a gente chega, Cris, quanto é que está meu GPD? Quanto é que está? Né? E então a gente foi criando um conceito. Ele foi vendo que a bezerra era mais sadia. Esse senso de importância, né? Sim, Quanto isso ia mudar lá na frente. Novilha parindo mais cedo, né? Não era aquela novilha parindo com 26, 27 meses, entregando leite mais cedo, um animal tendo uma lactação com maior produção aos 305 dias corrigido. Então a gente tem que começar devagar, né? Até para os funcionários do bezerreiro, a gente teve que quebrar muitos conceitos, né? Muitos conceitos. Então é o passo a passo, né? E hoje os produtores dão importância igual e em alguns momentos, não, Cris, eu quero que você dê uma direção até maior lá no bezerreiro do que na qualidade do leite. Tá pegando. Exato. Porque não tinha ninguém que fazia consultoria em bezerros. Na época eu fui a pioneira. Ninguém fazia. Qualidade do leite era uma amiga minha lá de Minas, que fazia, já atende umas 10 fazendas com qualidade do leite até hoje. A Ana Paula atende grandes fazendas lá. Mas bezerreiro, ninguém. Então eu falei assim, não, vou começar com bezerreiro. E bezerreiro e qualidade do leite, eles são muito parecidos. Porque envolve muita prevenção, envolve muita higiene, envolve muito processos, muita pessoas, muita biosseguridade. Então, quando você olha os dois, eles são muito semelhantes, né? A maneira de trabalho. Tem algo bem legal que a Cris faz e eu acredito que ajuda a trazer, pelo menos, a provocação para as propriedades, para não ficar para trás. Que é um benchmark que ela solta todo ano. E a gente até fez alguns eventos presenciais, assim, e aí você olha a tua fazenda lá, é um número, né, obviamente, mas pelo menos você fala, poxa, mas a mortalidade aqui tá 5%, não tá ruim, né, se pegar na literatura. E você vai no benchmark lá da Cris, tem fazenda com 2, 3. Então provoca você a melhorar. Isso é muito legal que ela faz dentro do grupo Qualicalf. Porque assim, o convencimento do técnico para o produtor, ele tem um peso, né? Ele é um caminho um pouco mais dificultoso. Agora, de produtor para produtor, o impacto é muito grande. Então, quando a gente fez, né, os encontros Qualicalf, que eu lembro que tá na época, né, Luiz? Luiz tímido para ver onde essa lindeza chegou. Só se faz e só se faz. Que orgulho desse, olha, desse Luiz, aonde que ele chegou, a belezinha, né? Nossa, até me emocionei, perdi uma assim. Eu e o Jorginho, e o Maurício ainda. E como que você faz os teus clientes interagirem e ajudarem a melhorar o resultado um do outro? Então a gente fez alguns encontros presenciais, né, os encontros Qualicalf, aonde nós apresentávamos os dados, benchmarking, e as fazendas que se destacavam num quesito iam lá e apresentavam para os demais, né? Então, eu lembro uma época, a colostragem da Francana era disparadamente a melhor de todas. Por quê? Para levar esse conceito que eles já tinham um banco de colostro, né? Então, isso incentivou muitos, porque a gente falava assim, não, pessoal, vamos fazer, Cris, mas é muito trabalhoso, dá trabalho coletar sangue, né? Os funcionários, imagina coletar sangue do recém-nascido, se nem veia, a grande parte deles conseguia fazer um soro intravenoso. Daí tinha um cliente que falava da parte de máquina de ordenha, porque a gente começou a fazer um trabalho de avaliação de score de esfíncter de teto de todas as fazendas. Então aquela fazenda, por que ela teve um boom, né? 35% de lesão caiu para 15%. Ela era uma fazenda benchmark. Então o que ela fez em relação à máquina de ordenha, em ajustes, qual a importância disso, né? Foi o Luquinha, né? O filho do senhor Lucas Habers que falou, o Roberto Borg também, da importância dos processos dentro da rotina de ordenha. Então, cada um que era um benchmarking, ele falava lá na frente, né? E daí nós levamos o professor Rodrigo Almeida para intermediar, para conversar. Depois nós fizemos um evento de Mycoplasma bovis,
um dia todo discutindo com o professor, com os produtores, levava alguns colaboradores da fazenda também, né? Que são pessoas que da linha de frente dos setores. Então isso faz todos nós crescermos juntos, né? E eu sempre gostei de trabalhar em equipe. Talvez foi esse conceito da sharing que ela falava, temos que trabalhar junto com os veterinários. E dentro da fazenda leiteira, tem o veterinário de reprodução, nas grandes fazendas, tem o nutricionista, e a nossa cadeia precisa se unir mais, né? Principalmente pensando no Mycoplasma bovis, não tem como só na qualidade do leite controlar o Mycoplasma, né? Futuramente a gente vai abrir melhor esse leque, o que é o mundo do Mycoplasma bovis, mas a gente tem que se unir, pensar no 360 graus, que a gente tem que pensar no melhor para a fazenda e não que é o melhor para nós, né? Para o nosso ego, enfim. Então isso a gente precisa melhorar muito, né? Nós veterinários, zootecnistas, meu marido é agrônomo também, existe um pouco dessa... A gente precisa se unir mais, né? Cada um tem uma expertise num assunto, mas tudo é muito interligado, né? Abrir essa conversa, né? Mastite, reprodução, mastite, pododermatite, mastite. Então é tudo muito conectado. E dentro disso, quanto tempo já faz que você atende propriedades e atende na qualidade, em bezerros e tudo mais? E como que você vê a tecnologia, como que a tecnologia ajudou nesses processos? Como que você vê assim, a tecnologia avançando, né? Que você vê a tecnologia avançar. No começo, quando você começou, provavelmente a qualidade ainda estava engatinhando perto do que a gente tem hoje. E como que a tecnologia tem ajudado nesses processos? A tecnologia ajudou muito porque as fazendas cresceram, né? Cresceram muito. Então, quando, por exemplo, a gente tinha lá fazenda de 100 vacas, às vezes 2 lotes de 50 vacas dentro do freestyle, o funcionário raspava o piso com um rodão, né? Tirava o esterco tudo na enxada e era tudo bem. Agora, quando você tem uma fazenda de 500 vacas, aonde você tem uma sala de saída rápida, entre a vaca, sair do lote e voltar, às vezes menos de 1 hora. Então, tem que ter tecnologia, porque o funcionário ele já não consegue entregar tudo, né? Nivelar uma cama, tirar o esterco da cama posterior, jogar um cal, deixar o piso impecável. Então, a tecnologia ela vem muito a nosso favor. Só que a tecnologia a gente tem que tomar muito cuidado também, porque a pessoa que está pilotando uma tecnologia, ela tem que ser um funcionário muito bem treinado. Nós não podemos dar uma Ferrari para quem está acostumado a pilotar um Uno Mille. Na época, quando eu comecei na criação de bezerros, nós tínhamos muito cow feeder, alimentador automático, né, que eram interessantíssimos, mas assim, teria que ser um funcionário que fosse à altura, porque ele tem que saber clicar, bezerra a bezerra, será que mamou, será que não mamou, porque não via nada no computador para nós, dando alarme, né? Como limpar tudo aquilo, como gerenciar a bezerra doente. Então, a tecnologia ela é excelente, mas tem que ser um funcionário muito mais treinado, que entenda de tecnologia, que saiba fazer uma leitura no celular, né? Então, a gente tem que encaixar as pessoas no local certo. Mas, sem sombra de dúvidas, a tecnologia não tem mais volta, né? Como a ordenha robótica, por exemplo. Eu ia te perguntar isso, como que você vê hoje linear, a ordenha robótica? Qual que é a tua percepção hoje? O crescimento dela não é um caminho sem volta. O meu primeiro cliente da América Latina que teve um robô foi o Armando Habers, né, em Castro, Paraná. Já vai fazer 14 anos de ordenha robótica, então durante muitos anos ele foi o único, né, de ordenha robótica. Então a gente aprendeu muito com a ordenha robótica. Mas hoje o crescimento é enorme, principalmente onde são pequenos produtores, né, mão de obra familiar, os filhos querendo tocar o negócio, gostando mais da tecnologia, aumentar o número de ordenhas, né? E mesmo nas grandes contas que a gente tem nas grandes fazendas, a fazenda, por questão de mão de obra, que cada dia está mais difícil, né? A gente reter e ter mão de obra de alta qualificação, o crescimento da grande fazenda, ela crescendo com o robô também, né?
Então, uma fazenda de 1.000 vacas, quer ir para 1.500, as 500 ele vai crescer com ordenha robótica. Então, esse é um caminho, assim, de crescimento exponencial. Mas toda tecnologia tem os pontos fracos e fortes, né? Então, não é porque a gente vai botar uma ordenha robótica que vai ser tudo... Tá resolvido daqui por diante, né? É uma ferramenta. Né? Tem que ter uma cabeça por trás do robô para direcionar ele, fazer a conduta certa. Cria outros desafios, né? E uma frente que você trabalha bastante também é treinamento de colaboradores, né? Você já trouxe isso agora há pouco, mas é um foco que você tem hoje nas fazendas, é esse. Exato. Olhar as pessoas e passar a ideia com que elas vistam a camisa e façam aquilo. Exatamente, porque assim, toda fazenda, né? Você é gerente, você sabe disso. Os colaboradores, eles são os executores dos processos, né? Então, nós precisamos treiná-los muito, motivá-los muito e monitorarmos também a equipe, né? Porque às vezes não é todo mundo que está jogando pro gol, né? Pra meta. Mas hoje a gente sempre fala, né, com as colegas que trabalham com a gente, as meninas, que nós temos que trabalhar muito mais com pessoas do que com a vaca, com a bezerra, com a novilha. É muito mais as pessoas. Não significa que nós vamos fazer uma vaca com mastite, uma bezerra que às vezes precisa fazer um reajuste de tratamento, sem sombra de dúvidas, mas todo tempo é uma venda, né? Sim. É uma venda e o funcionário ele tem que entender que não adianta a gente só colocar uma meta para ele também. Vamos baixar a CCS, vamos melhorar a ordenhabilidade, o GPD está 700, nós queremos chegar a 900 gramas. Ele também tem que ter uma motivação dele entender que quando ele atingir isso, ele tem que receber um obrigado, pelo menos, né? Uma comemoração, um brinde, a gente sempre faz, né, com as fazendas para ter um reconhecimento, porque dinheiro é importante, mas não é a coisa mais importante. A gente precisa se sentir parte da empresa, que a gente está colaborando com aquilo, que tem um significado. Tem um porquê, né? Se eu tenho 10% de mortalidade cair para 3%, o que representa isso? Isso é muito importante. E eu trabalhando com pessoas, todo meu dia a dia, né? São uns 400 colaboradores, mais ou menos, nas fazendas que eu assisto. Por isso que a Cris, às vezes, né, Luiz? Chega na quinta-feira, a Cris está falando igual um frango, né? Porque... Quantas mil palavras eu tenho que vender por dia? E a gente precisa mudar muito esse conceito, porque às vezes, quando vai fazer uma reunião com a equipe, né? Reunião, às vezes um próprio treinamento, a equipe já fala, já vem a chibata, né? No bom sentido, né? Brincadeira à parte. Mas sempre pensando que algo tá ruim. Isso. E será que a gente está reunindo a equipe para falar que ela foi ótima? Que ela superou os resultados? E a gente sempre fala, né? Um muito obrigado faz muita diferença. Sim. Um bom dia Parabéns. faz muita diferença, né? Então, assim, Cris, eu não tenho diferenciação entre o dono, o cara que rapa o esterco, Sim. o ordenhador. Eu vou lá, é meu jeito. Eu pego na mão, eu beijo no rosto. Então, porque para mim todo mundo é importante, né? Sim. Então, desde a época da Qualicalf até eu vejo, às vezes, alguma geração mais nova que às vezes chega, bom dia, nem pega na mão, né? Então, a gente precisa criar esse vínculo, se né? Conectar, né? Se conectar com a equipe. E muitas vezes a gente é psicóloga, a gente é psiquiatra também. Sei disso. Né, Luiz? Faz E parte. demanda de pessoas, né? A gente tem que gostar. Só para chamar atenção, agora para falar as conquistas. Isso aí não pode. Precisa mudar, né? E hoje você roda muitas fazendas, atende muitas fazendas, e se você fosse elencar assim, qual que é o principal erro que você observa, o que mais acontece, mais comum, o erro mais comum, tanto na qualidade de leite quanto na criação de bezerras? Vou falar por toda a região, né? Sim, por onde eu ando. Ainda esse efeito, qualidade do leite é a vaca doente. Olha. Foca muito na vaca doente, né? Vou dar um exemplo. Sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, cultura em vaca com mastite clínica, vaca com mastite subclínica, era muito difícil.
Porque a gente tinha raros laboratórios específicos, né? Para bovinos, para animal. Às vezes mandava para um laboratório até da linha humana, ia fazer um antibiograma de antibiótico que não tinha nem na linha veterinária, né? Com o advento da cultura dentro da fazenda, seja um laboratório dentro da fazenda, seja uma placa cromogênica, seja um gram positivo, gram negativo usando um agar-sangue, ainda se foca muito a cultura pensando na vaca doente. Sim. Essa dá estreto, o que eu faço? Essa dá estafilococcus aureus. Decisões individuais. Essa eu não trato, essa eu mato o teto, essa eu seco. E cultura não é isso. Eu tenho que entender o que tá, qual agente está mais circulando, né? Claro que eu tenho que tratar as vacas de ubris. Claro, sim. Claro que algumas vacas de estafilococcus aureus que são viáveis, eu devo tratar. Mas aonde está o fator de risco do ubris? Aonde está o fator de risco de áureos? A dinâmica. Aonde está a dinâmica, né? Qual é o desinfetante que eu vou utilizar dentro da sala de ordenha? Qual é o químico que eu vou usar lá na cama da vaca? Né? Qual é a melhor bisnaga, vaca seca, para garantir que esse animal cure e não pegue uma nova infecção no período seco? Então, ainda vejo muito, né? Até a Carla da Vida Vet, eu lembro, não sei se foi o ano passado, nos Novos Enfoques, retrasado, que ela até se emocionou quando ela falou, ela é muito coração também. Ela falou, poxa, com todas as placas cromogênicas, deu aquele boom de cultura dentro das fazendas e nós não erradicamos o Streptococcus agalactiae. Sim. Né? Por que nós não erradicamos? Porque não adianta querermos resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então a gente tem que abrir mais a mente. Como qualquer tecnologia, eu posso usar como operacional, como tático, como estratégico. Dá para usá-la de N maneiras. Mas, de novo, não só pensando na vaca doente. Nós temos que pensar, né, igual esse dia a gente fez lá, até para entender, será que a nossa rotina funcionou? Será que não? Processo. Será que o pré-dip não funcionou? Manejo. Então, isso faz a virada. E a gente fica muito preocupada, né, que às vezes tem a inteligência artificial lendo a cultura e dando direções. Então, nada é muito teórico dentro da fazenda, ela é muito complexo. É um organismo vivo, cada fazenda é diferente. É um organismo vivo e a gente tem que abrir a mente para pensar, né? Trabalhar com prevenção dá muito trabalho. Muito mais do que curativo, mas muito mais, né? Porque você tem que ter muito preparo, muito conhecimento, porque se você está, embora seja um pequeno produtor também, que seja 40 vacas ou 1000 vacas, porque o produtor de 1000 vacas, se ele perder 2 vacas, não tem tanto impacto, mas o de 40 perder 2 já é muito impacto para ele, né? Essa questão de prevenção realmente dá muito trabalho. E isso eu devo muito, né? Deus sempre coloca pessoas excelentes na vida da gente. Eu, quando eu estava fazendo veterinária, né, na UDESC, em Lages, tinha um professor chamado Celso Pilate, da patologia animal, e ele me convidou para ser bolsista dele, né? Durante 2 anos, ele me convidou para ser bolsista. A gente fez um trabalho com listermocitose em cabras leiteiras, mas eu que ajudava ele com uma colega a fazer as leituras de lâmina, histopatologia, necrópsia, a gente ia para o campo fazer necrópsia. E eu devo muito a ele, porque quando ele falava assim, Cris, que lesão que tem esse suíno aqui? Tá? Não, ele tem lesão de coração de amoras. Tá, mas qual que foi a causa? Deficiência de vitamina E, selênio. Tá, mas eu quero saber por que da lesão. E a gente ficava, mas o que será? Mas por que será que ele não pergunta para minha amiga, né? Só pergunta pra mim. Eu lembro até hoje, né? Vinha muita vaca do Uruguai, né? Que lá praticamente não tinha carrapato e vinha para lá com carrapato. E nós íamos atender as bezerras, né? Necropsiar a bezerra dentro das leiterias. E bezerrinha com 2, 3, 4 dias já com icterícia, febre alta e morrendo com diagnóstico mesmo de anaplasma confirmado, né? E daí ele falava para mim, não, mas por que essa bezerra está com anaplasma?
porque o período de incubação da anaplasma não é 3, 4 dias de nascimento. E daí ele me instigava muito. Ele provocava muito. Daí ele falava assim, frio, 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 morno, morno. Tá esquentando, é por aí. Eu te dou até amanhã para você trazer a resposta. Que legal. Então, eu aprendi muito com ele, né? Então, o professor... Por isso que muitos alunos têm que respeitar seus professores, porque eles são... Eu devo muito a ele, eu aprendi muito com ele. E dentro da minha carreira preventiva, principalmente pensando em bezerras, a necrópsia faz parte para a gente salvar os sadios. Né? A gente abre um animal doente, que veio a óbito, mas ele vai nos demonstrar o que está acontecendo, por que está acontecendo. O que temos que cuidar. E o que temos que cuidar para que os outros animais continuem sadios. Então isso eu devo muito a ele, ele foi realmente um espelho para mim. Você comentou ali do principal erro que você vê hoje na tua percepção com relação à qualidade e nos bezerros. Nos bezerros, tem muito aí, mudou muito o conceito, mas é que o bezerro dá muito gasto. Né? O bezerro é investimento, quem dá retorno é a vaca e lactação. O maior erro que eu enfrentei em todas as fazendas minhas, na época era o volume baixo que se dava de leite para os bezerros, né? Que ainda acontece muito no Brasil. 4 litros de leite, e daí quando você falava em dar 6, em dar 7, em dar 8, não, quis aumentar meu custo. Então não tinha muito essa questão que a bezerra que cresce mais dá mais leite, né? Então esse é um erro muito, muito grande. E um outro erro, meninos, é que o produtor às vezes ele chama o consultor, né, para resolver o problema quando a mortalidade está lá em cima. Num surto. Então o negócio está pegando fogo lá, está com 10, 20, 25% de mortalidade. Nossa, agora eu tenho que resolver, né? Então o produtor, na verdade, tem que agir antes, não pode chegar nessa situação. Então esse é um erro bem comum. Já vem mudando isso, mas ainda tem muito para nós. Não faz sentido, né? A gente investe na reprodução, investe em genética, aí nasce aquele animal e você não dá atenção para ele, fala que o importante é a vaca. Então, pô, porque eu estou investindo tanto em reprodução, tanto em genética, se aquele animal que acabou de nascer, você não dá a mesma atenção que você está dando para a vaca. Exatamente. Faz sentido, é o futuro da propriedade, né? Quantas fazendas, né, trabalham com embrião ou compram novilhas gestantes daqui, de alto TPI, de DNA, e chega lá, não dá infraestrutura para os animais, né? Para as bezerras, para as próprias novilhas que chegam, e acaba tendo um insucesso, né? E coisas básicas, né? Ao longo do tempo a gente vai falar sobre isso, mas o básico é o que faz a diferença, né? Eu até fiz um levantamento, até mostrei esses dias. A gente tem todos os animais genotipados de primeira e segunda cria já, então eu tenho a lactação delas. Eu peguei o PTA leite, porque em teoria o maior PTA leite são os animais que vão produzir um maior volume. E realmente foi uma tendência muito forte, maior PTA, mais leite. Mas alguns animais me chamaram a atenção, tinha umas 9, 10 bezerras novilhas já com lactação fechada, primíparas, que elas estavam com baixa produção, como se ela tivesse um PTA bem baixinho. Só que o PTA dela era altíssimo, ela estava nas top 10. E eu fui olhar o histórico delas. E aí, qual foi o problema? Quando elas eram bezerras, elas ficaram mais doentes. Problema respiratório. Então você pode ter a melhor genética do mundo. Se você não cria bem esse animal, ele não vai entregar. Ele vai impactar futuramente bastante, né? Nas lactações subsequentes da mesma maneira, né? Então, bezerreiro hoje é investimento. Tem muita gente que trata como custo ainda, né? É um investimento para colher futuramente, né? O Maurício ele sempre fala, é igual criança, assim, porque é muito rápido a conversão. Então, o melhor lugar para você investir é nos bezerros, em saúde e tudo mais, porque tudo que começa ali vai impactar o resto da vida. Exatamente. E tem um terceiro erro também, que é muito parecido com a mastite, né? Que ele quer também que vai lá apagar fogo. Chamar o consultor para tratar os melhores tratamentos para pneumonia, os melhores tratamentos para diarreia, e de novo, não é apagar fogo, né? É prevenir a diarreia, prevenir o problema respiratório, prevenir a tristeza parasitária, diminuir perdas com cólica, com timpanismo. Então, prevenção. A gente tem que mudar esse conceito, que fora do Brasil já é muito forte, né? Você vai
Nos Estados Unidos, o veterinário ele trabalha 90% prevenção do que e 10% curativo. Então tem esse conceito ainda também meio bombeiro dentro do bezerreiro. E o bezerro, a bezerra, né? Ela é muito mais sensível que a vaca. Uma vaca para morrer de diarreia, né? Mas uma bezerra em 24 horas pode morrer de diarreia. Sim. Então ela é muito sensível. Ana Brava, Luizão. Cris, e como que você vê o cenário da criação de bezerras e da qualidade do leite para os próximos 10 anos? Maior adoção nas fazendas, melhorando os números, o que a gente pode estar melhorando numa fazenda que já está boa, por exemplo, pensando em qualidade do leite. E de bezerros também, o que a gente pode estar olhando mais para a gente poder estar conseguindo ter mais ganhos? A tua pergunta foi excelente. Eu vou falar primeiro da qualidade do leite. Por exemplo, dentro de um programa de qualidade do leite, a gente tem 3 etapas. Uma primeira etapa é sair do pico de CCS, 1 milhão, 1 milhão e 200, 700 mil, e trazer para um patamar que respira-se, né? 300 mil, por exemplo. Esse é um ponto. Um segundo ponto é abaixo de 200 mil, que é o controle. A terceira etapa é a mais difícil, que é manter um programa de qualidade do leite estável. Porque o que acontece muitas vezes? Não, minha CCS está abaixo de 100, está 120, né? Está excelente, não preciso mais do consultor, tá tudo ótimo. Daí que mora o perigo, né? Como diz o Bernardinho, né? O treinador do voleibol masculino, que ganhar a primeira medalha de ouro é fácil, eu quero ver as consecutivas. Porque quando a gente tem rebanhos que já chegou no patamar de 100 mil, 120, 150 mil de contágios assomáticos, as vacas, a gente tem que entender que a CCS faz parte do sistema imunológico da vaca. Sim. É a segunda linha de defesa da glândula mamária. Então, se eu tenho uma CCS mais baixa, essa vaca ela está muito mais suscetível. Então, eu tenho que trabalhar em outro lado, né, da qualidade do leite. Conforto, sistema imune, a fazenda é grande, está crescendo. Então, sempre tem que andar no fio da navalha, né? Ela tem que andar... A defesa está mais baixa. Eu tenho que andar numa linha muito tênue, porque qualquer deslize... Sim, porque para a gente chegar num patamar desse, é uma fazenda que ela já atingiu o ápice dela. Mas são vacas mais exigentes, são vacas que estão produzindo melhor. Então, você precisa que a rotina de ordenha continue cada dia com consistência, aprimorar a máquina de ordenha. São ubres diferentes, são tetos diferentes, são fluxos de leite diferentes. Então, é outro patamar. Então, isso a gente tem que fazer sempre, né? De novo, não é estático, é dinâmico. Então, a gente tem que sempre estar mais afiado do que quando você está com 1 milhão e trazer para 500. Não é tão difícil assim. É excelência daí. É excelência, mantendo a excelência. E o bezerreiro da mesma maneira. Porque hoje, cada dia, bezerras melhores. Bezerros já tem DNA, já tem... Meu Deus, os catálogos, né? Então, a bezerra de 10 anos atrás não é a mesma bezerra de hoje. Ela é uma bezerra mais exigente, né? Sim. Ela não aceita tanto desafio, ela tem que ter uma exposição mais controlada. É igual o pessoal fala, Cris, mas antigamente a gente nem fazia direito pré-dip, secava com pano. Tá, mas a vaca dava 20 litros, né? Era outro desafio. Era outro desafio. Hoje, quantas fazendas com média de 45, sim, 48, 50 litros, 42, 41. Então é uma outra vaca, né? Assim como hoje nós temos uma outra bezerra. É verdade. E quanto maior a fazenda ela vai crescendo, maior a exposição aos riscos, né? Sim. Você controla uma coisa, emerge outra. Sim. Então sempre é assim, você passa a fase da diarreia, começa o problema respiratório. Você resolve a mastite contagiosa, tem
o problema da mastite ambiental. Então, você sempre tem que estar correndo antes do problema. Não para nunca. Não para nunca, não tem como parar, né? E são Ele pessoas... fala, parou, agora já tá muito boa, minha qualidade tá bom, agora eu vou parar de cuidar. Você tira Não a pressão precisa daquilo. mais, né, do consultor, gasto, né? É gasto, mas daí na hora que você para de cuidar daquilo, aquilo começa. É assim, ó. Esses números, eles melhoram, eles descem de escada lentamente e sobem de elevador. Sabe que esse elevador é bem rápido? Se você bobear, sobe. Então, Sobe. Exatamente são isso. pessoas que vão mudando dentro da equipe da fazenda, é máquina, é todo dia. Agentes diferente. circulantes, né? Então, não dá pra Tudo descuidar Não mesmo. dá para descuidar nunca, né? E nessa tua experiência já de consultora, de atender fazenda, o que você vê hoje de diferente nessas propriedades que hoje se destacam, que você conhece elas já há bastante tempo? O que elas fazem de diferente que fizeram elas chegar onde elas estão, Cris? A base de qualquer empresa, a fazenda leiteira é uma empresa. Ela tem que ter uma base muito sólida. Porque senão a estrutura cai, né? É como tem aquele ditado da área comercial também. Se o avião sobe e ele cai, para ele decolar de novo não é fácil. Sim. Então você tem que ter uma base muito sólida. Então a base sólida começa pela criação de bezerras. Se você tem uma criação de bezerras bem conduzida, né? Bezerras bem resilientes, com sistema imune bom, ela já cai para desmama, melhor. Que a desmama é um outro cenário, né? Após a desmama, recria, é um desafio. Essa bezerra continua com crescimento linear, com um bom calendário sanitário. Ela lá aos 15 meses, grande maioria delas vão estar gestantes. E grande parte delas vão estar parindo aos 23, 24 meses, né? Entregando leite, com sanidade, com bom crescimento. Então tem que ter uma base muito sólida, ela tem que ter como se diz, um fluxograma, vamos dizer assim. E depois, uma nutrição bem feita, uma rotina de ordenha, né? Uma ambiência, um conforto animal, bem-estar. Então, envolve N coisas, mas eficiência reprodutiva. Mas o que eu vejo nas fazendas que se destacam, né? Não adianta inventar muito a roda. 80%, 90% é o básico. Porque eu aprendi muito isso até no MDA com o professor Paulo Machado, lá em 2004, né? Que ele falava assim, maior desafio da fazenda leiteira, ter rotina. Todo dia, os mesmos processos. Então não adianta a gente inventar muito, sabe? Os 80%, que é o café com leite, esse tem que ser muito bem feito. Os 20% são importantes, mas são os detalhes, né? Então o básico precisa ser bem feito, porque às vezes a gente... Não, nós vamos investir, vamos sair de uma sala, linha média, 12 conjuntos, vamos comprar um carrossel, 40 postos, mas não treina a equipe, não dá recurso para a equipe fazer um bom pré-dipping, porque não é simplesmente escolher um pré-dipping. Como é que ele está chegando no tempo da vaca. Então, o básico, a gente precisa monitorar o básico. E eu já errei muito isso. Porque como a gente é muito técnico também, né? Quantas fazendas minhas, que quando eu comecei a atender o bezerreiro, os cenários não eram bons, e a gente acabava pulando algumas coisas básicas. Algumas etapas básicas. Porque a gente que é muito técnico, né? Não, mas isso aí não pode ser, isso aí é, pelo amor de Deus, curar um umbigo, isso aí é coisa meio... Não vou falar disso, né? Isso eu nem vou olhar. E, na verdade, vá no básico primeiro, cheque o básico, monitore o básico, treine o básico. Subindo a complexidade, né? Com base sólida. Tem que ter uma base sólida para a infraestrutura não cair. Esse eu vejo a grande virada da chave. E a fazenda que sabe trabalhar com pessoas, né? Tem que ter menos giro de pessoas. A gente sabe que não é fácil. Não. Mas, quanto menos giro de pessoas, você perde menos rotinas. Verdade. Porque toda vez que você contrata um novo indivíduo, no mínimo 3 meses para ele... Se adequar. Se adequar. E daí a fazenda acaba perdendo muito nesses 3 meses, né? Cris, mas é só uma pessoa da ordenha, tem 6 na ordenha. Foi um só que está mudando por sessão. Quantas vacas passam na mão dessa sexta pessoa? Então, esse para mim é a grande diferença.
E tem fazendas minhas que nem tem grandes infraestruturas. Mas se você olhar, o básico é muito bem feito. Pouco giro de pessoas, funcionários mais antigos, Sim. que daí não quebra a rotina. Mantém. Para mim, realmente, essa é a grande Mais constantes, mais sólidas, né? mais sólidas. Legal. E uma pergunta que eu fico assim, tem algumas regiões ainda no Brasil que acabam não pagando por qualidade para o produtor, isso é algo... Claro, isso já vem mudando bastante, né? Mas se você fosse trazer uma visão para um produtor que ainda não recebe por qualidade, por que ele deveria começar a olhar para isso? Ele tem que entender que quem movimenta a fazenda dele é o leite entregue no final do mês no tanque. Sim. E esse leite vem da glândula mamária. Então, uma glândula mamária inflamada é menos leite. E o risco dessa vaca ser removida do rebanho também é muito grande. Sim. Se a gente olha pelas 3 principais causas de descarte, muitas vezes, em muitas fazendas, a mastite está em primeira colocação, né? E nós precisamos ter vacas mais longevas. E mastite, às vezes, ela freia a longevidade. Imagine uma novilha parindo mastite. Tá? Prejuízo. É prejuízo total. Sim, Tá? sim. E a vaca mais produtiva hoje, eu tenho trabalhos mostrando, é a vaca de quarta lactação. Então, a gente precisa pensar da porteira para dentro. Independente se eu recebo ou não qualidade do leite, o maior prejuízo é do produtor. É que a indústria já sabe dos seus prejuízos, né? Em termos de rendimento, de sabor do produto, de direcionamento do produto lá na indústria. Os melhores produtos vão para a linha infantil. Sim. E nenhuma indústria quer mandar pro, né, queijo ralado, por exemplo. Então, a indústria já sabe das perdas. Mas a maior perda é de dentro para fora, sem sombra de dúvidas, né? Então, a gente quer animais mais longevos, mais produtivos, que reproduzam melhor. Quantas fazendas que a gente tem lá? 500 mil de célula, né? 35% das vacas crônicas dentro da fazenda. E o DEL dessa fazenda está lá 240 dias. A gente sabe que a estratégia mais importante para resolver as vacas crônicas é a terapia da secagem. Como é que nós vamos secar uma vaca vazia? Então a fazenda não consegue crescer. Quantas fazendas pequenas que eu comecei a atender, né? 50, 70, 80 vacas, com 1.200.000 de plantações somáticas, que não ia. Ele, Cris, eu não venço mais descartar a vaca, eu não consigo entregar leite pro pool, né? E a gente falou, calma lá, vamos fazer... Será que eu tenho solução? Tem solução, né? Vamos estudar, vamos fazer um planejamento, vamos ver o todo, o que está acontecendo. Eu lembro desse meu cliente, até da mãe dele, a dona Bia, querida, amada, né? Mas nós temos jeito mesmo, né? Eu falei, não, tem jeito, com certeza. E eu lembro que na época, olha onde que era o problema. O problema era lá na Bezerreiro já. Certo. Porque as novilhas, quando entravam em lactação, elas já tinham 700.000 média de contaminação somática nas novilhas. Então as novilhas já entravam com Staphylococcus aureus. Então nunca ia parar de matar a vaca. Né? Nunca ia parar. Então ele estava estagnado ali em 80 vacas, 90, não crescia, matava a vaca, não tinha cela ruim, não conseguia entregar para o pool, e hoje é uma fazenda de 140, 150 vacas. Né? Então, a mastite, ela freia o crescimento da fazenda. Sim, Né? E uma coisa, de novo, está tudo conectado. Né? CCS alta, a reprodução vai atrapalhar também. Né? Então... Ela está demonstrando que ela não está saudável. Né? Está influenciando Exato. em todos os aspectos. Né? Exato. E, Cris, a gente percebeu que você começou uma movimentação mais forte também no digital. Né? Começou a ir para as redes sociais, levar a mensagem mais longe. Como que isso aconteceu dentro da tua trajetória? Por que você acredita que isso é importante? E como que tudo isso aconteceu? Na verdade, eu nunca fui muito digital. Eu sempre gostei de treinamento presencial, porque eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de interagir, é o meu jeito. E na época, 3, 4 anos atrás, como as meninas são de uma geração mais nova, né? Depois do advento da pandemia. Sim. Também, elas falaram, Cris, você tem que ter um Instagram, você tem que mostrar um pouco do teu trabalho, né? Compartilhar a tua experiência, a tua vivência prática de mais de 20 anos. Daí eu fui pelas meninas, abrimos a nossa página do Instagram, né?
até na época as meninas, mas você tem que fazer live, né? Você tem que fazer live. Eu falava assim, menina, porque todo mundo faz. E daí eu falei assim, não, cada um tem o seu jeito, né? Se for depender de live da minha parte, né? Porque a rotina da gente é muito puxada, enfim, né? Mas vamos começar por aí. E depois a gente foi muito positivo, né? Em todos os sentidos. A gente precisa estar conectado também, né? As meninas realmente deram um boom, né? Hoje tem a Chayenne, que já trabalha fortemente essa parte do marketing, dessa parte online. Nós temos um curso, né, de desenvolvimento de qualidade do leite para 2 anos. É um curso muito longo, mas desenvolvimento é a longo prazo. Sim. Né? Daí nós temos alguns mini cursos. Então fui para essa área digital também, que no início foi muito complicado para mim. Porque eu gravava eu com o computador, eu falando pro computador. Eu falei, ué, mas cadê lá o Luiz para me perguntar? O Felipe, né, o Jardel. Então foi muito difícil, é como se eu estivesse falando para mim mesma. E dá muito trabalho. Né? Sim. E daí eu falava para as meninas, nós vamos ter que ser muito visuais. Na época que a gente começou a gravar as aulas, né? Eu falei, gente, como eu não estou conseguindo interagir com o público, porque é gravado, enfim, a gente vai ter que ser o mais prática possível. Então, toda a minha experiência de vídeos, de fotos, né, de dados, que a gente foi... levantamento de dados, de resultados, eu realmente coloquei a minha vida dentro da... Se um dia a Cris não estiver mais aqui, vai ter lá o PAC, né, que é o Programa Acelerador de Qualidade do Leite, que é uma metodologia de trabalho, né? Cada um tem uma metodologia de trabalho, mas hoje foram 2 anos gravando, hoje eu falo, nossa, aqui quanta coisa, quanto conteúdo, quanta aula, quanta escrita, deu trabalho, as apostilas, mas a gente tem muito orgulho, né, de tudo que a gente fez, e tem uma geração nova, quantas pessoas querendo trabalhar na qualidade do leite, né, querendo trabalhar na parte de criação de bezerros também, tem uma vasta oportunidade para se trabalhar, né, porque muitos veterinários, quando saem da faculdade, querendo trabalhar com grandes, ou quer trabalhar com clínica e cirurgia, ou com a parte reprodutiva, tá? Que é extremamente importante também, mas esse mundo da qualidade do leite, ele é muitas fazendas precisando de assistência, né? Eu lembro uma vez um questionário no estado do Goiás, né? Acho que era um CBQL mesmo, de lá para trás, que fizeram uma pesquisa num grande grupo de produtores, qual era o maior desafio dele não conseguir ter uma CCS sob controle, né? Uma mastite sob controle. E ele respondia, falta de assistência técnica. Tá? Porque o produtor não vai entender de bactéria, de terapia, de tratamento. Ele vai muitas vezes pegar o antibiótico mais barato da cooperativa, o vaca seca promocional, e às vezes não é o melhor para o rebanho dele. Então, precisa muito de assistência técnica, né? E na parte do bezerreiro também. É muita oportunidade de trabalho. Mas, assim, o conselho que eu dou para a geração nova, que ela tem que estudar muito, né? Ela tem que se aplicar muito. Ninguém é doutor no Ctrl+C, Ctrl+V. O Google, hoje, você pergunta, ele responde, a inteligência artificial. Muitas coisas na minha vida de 27 anos, a gente aprende vendo, a gente aprende medindo. O livro, a pesquisa, ela nos ajuda a direcionar um caminho, mas não é exatamente igual em todas as fazendas, né? Então, a gente tem que aprender a desenvolver muito, é igual um médico, ele precisa estudar 10 anos. Então, se eu pensar que eu fiz 5 anos de faculdade, eu não saí 100% preparada, né? Qualidade do leite mesmo, bem superficial, parte de bezerros, totalmente superficial. Então, a gente tem que se desenvolver. E eu, com 27 anos de experiência, eu sou ávida por aprendizado. Porque sempre eu tenho que trazer um conceito novo, né? Igual você falou, como que a gente faz uma fazenda que já estabilizou, né? Igual o Luiz falou, já chegou num ápice. Você tem que sempre estar estudando, testando algo novo, né, que reduza desperdício, que reduza animais doentes, que facilite os processos, que crie uma rotina.
Então, estudar é a busca da evolução contínua. A gente nunca pode parar no tempo, né? Então, isso é muito importante. Não é que eu saí da faculdade, eu fiz estágio 3 meses, eu sou um especialista na qualidade do leite, né? Verdade. Então, não é bem assim. E saber juntar esse conhecimento teórico com o prático, né? Com prático. Porque há uma lacuna aí, né? Às vezes existe uma distância muito grande, né? Porque tem o Word. O Word é o que você vai fazer do plano de ação. O Excel é o mais importante, que é quem vai executar e trazer o resultado. E às vezes o Word está lá, mas o Excel não está conectado. Não está conversando, né? Não está conversando, exatamente. Já aqui entra algo que a gente realmente quer compartilhar hoje. O Cow Talk nasceu para dar voz a conversas que realmente importam no leite, mas algumas áreas merecem aprofundamento. E qualidade de leite e criação de bezerra são 2 delas. E por isso, a partir de agora, a Cristiane passa a fazer parte do Cow Talk como host também aqui dentro do nosso Cow Talk Network, com um quadro novo, né, que é o Cow Talk Qualicalf. Então é um espaço dentro da Cow Talk dedicado a discutir e aprofundar os conhecimentos sobre qualidade de leite e criação de bezerras. E eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, Cris. Qual que é o propósito, qual que é o porquê, o que você quer construir nesse espaço, sobre quais assuntos que você quer falar mais, qual que é o propósito desse quadro? Primeiramente, gostaria de agradecer vocês dois, né, pela confiança, pelo convite. A proposta é excelente, porque nós vamos discutir o dia a dia da fazenda de leite, né? Seja com os produtores, seja com os técnicos, uma vivência prática, aplicabilidade prática para a gente ajudar quantas pessoas, né? Por esse Brasil, atingir os técnicos, atingir muitas vezes os colaboradores, o gerente, né? Os produtores que têm algumas dificuldades, alguns sistemas. Então vai ser muito interessante, né? É uma proposta que eu já penso isso, faz parte da missão da Qualicalf, que é desenvolver as pessoas, capacitar as pessoas, levar essa parte prática, aplicabilidade prática com resultado para a fazenda. Porque nós não podemos deixar, como se diz, pôr a fazenda em teste. Não. A gente, para dar um foco, uma proposta, um plano de ação, a gente tem que ter certeza naquilo que está falando, né? Porque a gente tem que pensar no rebanho. Não é numa vaca de mastite, não é uma terneira, uma bezerra com pneumonia. É um grupo de bezerras. Então, isso vai ser muito interessante, vai agregar muito ao público nosso aí, né? Dessas conversas. Então, a gente vai falar de coisas positivas, dos desafios, e vamos falar o nosso dia a dia e a nossa experiência. Eu queria fazer um agradecimento especial, Cris. Já falei para você também, eu fiquei muito feliz. Falei para o Felipe quando você aceitou. 3 pessoas influenciaram muito hoje quem eu sou, profissionalmente e pessoalmente falando. O Maurício Greidanos, o Ricardo Leffers e você. Então, essa metodologia, essa forma de trabalho, essa seriedade, isso fizeram total diferença para eu ser o profissional que eu sou hoje. Então, obrigado mesmo. Obrigado, meu querido Luiz. Igual eu falei, né, um orgulho muito grande. Quando eu comecei a trabalhar, o Luiz ainda fazia veterinária, era a pessoa que é responsável por tratar as vacas de mastite. É um menino tímido, e olha que demonstra que quando a gente quer, a gente se desenvolve. Eu também era uma pessoa muito tímida, mas muito tímida mesmo, né? E meu pai falava, quem tem boca vai a Roma. Então, quando a gente quer, quando a gente corre atrás, existem os desafios, mas quando a gente olha para trás, a gente tem muito orgulho de tudo que aconteceu, né? E um conselho que a gente sempre dá também é ter a humildade sempre, né? Então, nunca subir pela cabeça e ser humilde, isso faz parte também do meu trabalho. Muito obrigado, meninos, e vamos com tudo aí, né? Vai ser uma honra ter você aqui conosco. Obrigado por confiar no nosso trabalho, confiar no nosso projeto. A gente acredita muito nisso, de poder levar a nossa mensagem mais longe. E para a gente fechar aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, principalmente para todas as mulheres, né? Sejam produtoras, sejam técnicas, mas para o setor pecuário, especialmente para as mulheres, que você gostaria de deixar. Assim, nós temos que entender que existe a diferença entre o homem e a mulher,
né? Por isso que um se completa o outro, mas não podemos desistir, né? Temos que ter autoconfiança, sermos persistentes, sermos resilientes, demonstrar o nosso trabalho. Então, o homem com uma visão mais racional, mas a mulher com aquela visão um pouco mais 360. Então, um completa o outro, né? E desafios existem. E temos que encará-los, temos que estar preparada para enfrentar os desafios, que tudo dá certo no final, né? Então, hoje a mulher adquiriu um espaço muito grande no mercado e vamos com tudo, né? Vamos com tudo. É isso aí. Muito bom, vai ser uma honra ter você aqui conosco, agregando demais nesses dois assuntos, e não só nesses, a gente vai explorar em outros também, pode ficar despreocupado. Mas vai ser uma honra ter você aqui, né, agregando, somando para esse espaço, trazendo os seus produtores, seus clientes, seus amigos, os técnicos que estão aí também. A gente acredita muito nesse projeto, que a gente vai conseguir alcançar muitas pessoas. E você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, continue atento aí aos próximos episódios, se inscreva, curta, compartilha, vai ser uma honra ter vocês aqui junto conosco também. Cris, e para a gente encontrar nas redes sociais hoje, o pessoal que está assistindo, como que eles fazem? O nosso Instagram é Cristiane_Qualicalf. Bom demais. Sejam bem-vindos. A gente vai deixar o link também para o pessoal clicar lá e já se inscrever e acompanhar. E como a Cris falou, tem muito conteúdo técnico. A vivência dela no dia a dia, ela tá postando lá e uns posts assim excelentes. Venha conosco evoluir, né? Emergir nessa cadeia produtiva do leite. Estamos aí com tudo. Vamos somar sinergias, vamos unir nós técnicos, produtores, colaboradores e assim por diante. Seja muito bem-vinda, Cris. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigado, Luiz. Valeu. Valeu. Bom demais. Bom demais, né?